São na livraria, inclusive, se você não fez. Vamos abrir com Brasília, por favor. 43, versículo 8. Isaías 43, versículo 8. Versículo 8. Muito importante esse versículo, porque ele é um versículo do Velho Testamento. Não são palavras de Jesus. Provavelmente Jesus se inspirou nesse versículo para colocar alguns princípios, para trazer alguns conceitos. E eu fiquei impressionado quando eu vi esse versículo no livro de Isaías, porque eu não esperava que o livro de Isaías tivesse já esta capacidade de mostrar sinais do universo, sinais da vida, da palavra profética, do mover do Espírito, né? Lá no livro de Isaías. Achei impressionante. Ele diz assim: traze o povo que ainda que tenha olhos é cego, e surdo ainda que tenha ouvidos. Olha que versículo impressionante. Tragam o povo, olha isso, olha essa convocação. Deus está fazendo uma convocação. Traga o povo que, ainda que tenha olhos, é cego, ainda que tenha ouvidos, é surdo. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Que versículo? Parece que Jesus falou isso para os discípulos em Mateus 13, quando ele fala, né? Eles perguntaram: por que tu falas em parábolas? E eles dizem: para que ouvindo, ouçam e não entendam, vendo, vejam e não se convertam, e não sejam curados. Olha que coisa, que incrível. Então Jesus, em Mateus 13, parece que ele inspirou aqui nesse texto. Ele descobriu em Isaías que sempre terá um povo, sempre teremos um povo que tem olhos, mas não enxergarão, que tem ouvidos, mas não ouvirão. Sempre terá. E esse texto mostra isso. Traga um povo que, ainda que tenha olhos, não vê, é cego, ainda que tenha ouvidos, não consegue ouvir, são surdos. Traga esse povo. A oportunidade de Deus para ministrar a este povo. Incrível, né? Eu quero falar hoje sobre rompendo em uma terra seca. Quantos aqui tem um alvo, uma meta, um sonho, e você precisa chegar do outro lado, de algum projeto, de algum plano, de alguma ideia, de algum sonho que Deus deu para você? Levante a mão, diga amém, Jesus. Diga: eu, mais forte, eu vou romper em terra seca. Pode dar uma salva de palmas? Eu vou romper em terra seca. Normalmente nós perguntamos: o que é uma terra seca? É a terra que é composta por um povo que tem ouvidos, mas não escutam, tem olhos, mas são cegos, eles não enxergam. Ou seja, materialmente são pessoas bem dotadas, tudo perfeito, somente que não conseguem entender uma realidade espiritual que está além. Projeta para mim para o versículo 6 de 48, de Isaías 48. Nós estamos lendo o 8, volta o 7 e volta o 6. Vai lá. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenha. Traga meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Próximo. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei e os fiz. Agora o 8. Traga o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, mesmo que tenha ouvidos. Esse povo que ele diz que está cego, mas tem olhos, está surdo, mas tem ouvidos, é o povo que ele diz no versículo 7 e 6, ou 6, 7 e 8, esse povo é o povo que ele chama de meu povo. Ele diz: meu povo, que eu criei para a minha glória. O texto é um só,
Volta de novo no 6, 7, 8, por favor. Volta aí. Direi ao norte, entrega. Ao sul, não retenhas. Traga meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e que os fiz. Aí trago o povo que ainda que tem olhos é cego, ainda que tenha ouvidos, mas são surdos. Fala comigo, avivamento. Olha para teu irmão, dê um sorriso e diga: tem esperança. Todas as pessoas que você prega, que você fala, todas as pessoas que você ora por elas, todas as pessoas que movem, que constituem uma terra seca, presta atenção, tem esperança. Deus irá chamá-los, seus olhos serão abertos, seus ouvidos serão abertos, e eles conhecerão um Deus verdadeiro. Mesmo que sejam seus filhos, não é? Parentes, ou mesmo que sejam pessoas que provavelmente conviveram com você distante. Muitas vezes nós temos olhos, mas não enxergamos. Não são só eles que passam isso. Eles não enxergam o reino, os dois reinos. Eles só enxergam o reino material. O apóstolo Paulo fala do reino material, do reino das trevas, e Paulo fala do reino da luz. O apóstolo Paulo esclarece isso como ninguém no livro de Efésios e Colossenses. Dois reinos, reino das trevas. Quando tem trevas, não tem luz. Quando não tem luz, não enxerga nada. Se você ficar no escuro aqui, você não vai enxergar pessoas, você não vai enxergar cadeiras, você não vai enxergar corredor, você não vai enxergar nada. Quando acaba a luz, acabou toda possibilidade de se enxergar. Então, nós temos, não é, a escuridão, né, do reino das trevas, mas muitas vezes eu e você também não enxergamos. Muitas vezes nós enxergamos parcialmente, nós enxergamos apenas parcelas, né? Nós deixamos escapar um monte de realidades, um monte de promessa. A maneira com que você processa a vontade de Deus para você nem sempre é uma maneira ampla, completa. Eu quero te dizer, Deus vai começar a abrir os olhos do seu povo. Deus vai começar a abrir os olhos do seu povo. Diga amém, eu recebo. Traga o povo que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, e não entendem, e não convertem consequentemente. Só que aqui Jesus botou um negativo, né? Não entendem e não converterão. Aqui não. A promessa de Isaías é: traga meu povo, e eu os curarei. Traga o povo que eu construí para a minha glória. Quero falar uma coisa para vocês. Eu vou insistir nesse mesmo conceito. Nós vamos viver dias de muito avivamento. Muita gente vindo, muita gente falando como eu não enxergava, muita gente falando como eu não via, muita gente falando: meu Deus, você mesmo vai enxergar coisas, né, áreas da sua vida onde você deixou escapar. Gente, eu pensava que eu não tinha a prosperidade a meu favor, as promessas de Deus na prosperidade, na saúde, né, nos relacionamentos. Deus tem para nós não apenas a salvação, Ele tem vida e vida plena e vida completa. Dê uma salva de palmas a Ele. Projeta para mim João, Evangelho de João, capítulo 1. Projeta João 1, 16 em diante. João 1, 16 em diante. Incrível, que diz: todos nós temos recebido de quê? De quê? Sua plenitude e graça sobre graça. Maravilhosa promessa, sim ou não? Mas nem todos enxergam isso, nem todos entendem isso. Olha o versículo 16 e 15. Pode ler, pode passar, projetar. 16, depois o 15. Falando sobre Jesus Cristo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Perdão, 15 e o 14. Não, 15 e o 14. Perdão, eu que embolei aqui. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de quê? Graça aí. Você já percebeu que a verdade é dura? A verdade é dura, a verdade machuca, muitas vezes. A verdade, ela, em muitas vezes, condena. A verdade condena. Jesus, ele não aceita mentira em nenhuma hipótese. Quero ouvir um amém? Nós somos o povo da verdade, quero ouvir um amém? Mas com a verdade não tem a condenação, tem a graça. Tem a graça. Você fez isso, você errou, você falhou, você. Não, tem a verdade. Quando vem a verdade, vem a lágrima, vem o arrependimento. Mas aí vem a graça, vem o amor, vem a cobertura, vem o abraço, vem a segunda oportunidade, vem a segunda chance. Você, pode dar uma salva de palmas. Você acha que todo mundo entende isso? Não entende. Ou as pessoas vivem na verdade, ou as pessoas vivem na graça. Ou as pessoas querem, não é, o dedo duro, verdade, acusação. Ou vive na graça, tá bom, eu também sou pecador, todo mundo apronta, a vida é assim mesmo, fazer o quê? Né? Nesse excesso de graça, né? Um excesso de liberdade, chama-se libertinagem, que é um excesso de liberdade, um excesso de graça. O Evangelho não tem isso. Ele tem a verdade, mas ele tem a verdade coberta pela graça, pelo amor, pela segunda chance, pela segunda oportunidade. Agora, por que eu estou mostrando isso? Pode ir, vai. Agora o 15, por favor. João testemunhou a respeito dele e exclama: este é a quem eu disse que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. Próximo, 16. Porque todos recebemos da sua plenitude. Uau! Você não recebeu apenas fragmentos. Você e eu recebemos da plenitude, ou seja, plenitude inclui finanças, inclui saúde, inclui relacionamentos, inclui prosperidade, inclui longevidade. Plenitude inclui tudo que existe nesse mundo. Amém? Com graça, a graça de Deus. Se alguém entendeu a graça de Deus, foi o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele falou: eu sou o maior pecador. E ele era mesmo, porque ele foi assassino de Estevão, um dos maiores evangelistas. Sem contar os demais pecados de Paulo. Paulo parece que Paulo foi um homem casado, divorciado umas 2, 3 vezes. A história meio que mostra isso. Então, Paulo era um homem muito complicado, antes de converter, muito, mas tornou um grande apóstolo. Por isso que ele diz: eu, o maior de todos os pecadores. Hoje, pela graça de Deus, me fiz seu apóstolo. Pela graça de Deus, me fiz seu apóstolo. Amém ou não, gente? Esse é o Evangelho. Nós enxergamos isso? Não, nem sempre enxergamos isso. Nós não temos o impacto. Nossos olhos, às vezes, são fechados. Nós não conseguimos entender com plenitude isso. Deus vai abrir os olhos do seu povo, os ouvidos do seu povo nesses últimos dias, e nós vamos ter uma revelação do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da plenitude de Deus na sua vida. Quando eu escrevi o meu primeiro livro sobre a oração, chamado A Oração de um Intercessor, Oração de um Intercessor, esse livro está disponível. Eu devia ter menos de 30 anos. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi. E é um livro, esses dias eu ainda li, dizendo: meu Deus, eu escrevi isso aqui, Jesus. 28 anos por aí, assim, não é? Eu entendi naquela época que eu estava buscando muito sobre intercessão, oração. Eu entendi uma coisa muito interessante. Quando você ora, né, os níveis da oração: petição, Pai, faz isso. Petição, estou pedindo, faz, ajuda, Senhor. Só um pedido. Depois sobe um pouquinho mais a pressão por dentro. Intercessão, quando você sobe. Petição, você está pedindo. Intercessão, você está sofrendo.
aquilo machuca você, aquilo gera por dentro, aquilo mexe com você, tira lágrimas, intercessão, suplicar, subiu mais ainda, mas petição, aqui embaixo, faz, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, apenas uma oração tranquila, mental, focada, subiu, intercessão, Pai, por favor, move, age, isso é intercessão, subiu, pressão, Deus, eu te suplico, em nome de Jesus, a intercessão é tão forte que você não come, você está jejuando, mas não é que você está jejuando pelo um programa, você está jejuando porque tem tanta pressão interna que você dispensa a comida, você está chorando, em intercessão, em lágrimas, é aquela oração de Moody, dá-me almas ou eu morro, não é? É a oração de Ana, quando ela orava pelo filho Samuel, dá-me meu filho, ou eu morro, ali está a intercessão, a batalha por dentro, para aí, parece que é o mais profundo, não, sobe, tem um outro nível chamado ordenação. O que é isso? Ordenação. Quando você passa por essa dimensão da intercessão e sobe, você vai para um nível de autoridade tão forte, com tanta fé, seus olhos são abertos, você enxerga a plenitude, você fala, é meu direito, Satanás, para de resistir, para de segurar, Satanás, eu te ordeno, solta minha filha, solta meu filho, solta a mente, solta o coração, solta. Você entra num nível tão forte de autoridade, que as trevas tremem. Quando nós chegamos neste nível, nós acessamos a plenitude do Senhor. Você não está pedindo mais, você está ordenando, você está dando um decreto profético. Você chega no mundo celestial, você subiu nos lugares celestiais em Cristo, e lá você começa a governar espiritualmente. Lá você começa a quebrar as cadeias, as correntes, tudo aquilo que está segurando, e o céu se abre, e a plenitude do Senhor vem para a sua mão. Nesse nível não tem condenação, conversas culpas, conversas de Satanás, fofocas. Isso fica como se fosse um fio podre, um cordão podre, queimado, tudo estoura, acabou. Ali, neste nível, acabou. Não tem resistência humana, não tem resistência material. Por quê? Porque nós estamos no nível de ordenações proféticas. E ali é este o nível que a gente acessa toda a plenitude do Senhor. Presta atenção, igreja profética, igreja Sara Nossa Terra. Esse é o nosso lugar. Nosso lugar está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Levanta a tua mão e diga amém. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Diga, Deus, leva-me a este lugar de oração. Deus, leva-me a este lugar de intercessão. Quer dizer que então petição não adianta, bispo? Claro, misericórdia. Paulo diz orar em todo o tempo. Está no ônibus, ora, está em casa, ora, está no carro, ora, está em qualquer momento que você tiver, ora em todo o tempo. Ora em línguas, ora em... Ninguém vai ficar ordenando, conversando ou trabalhando. Isso é um nível de jejum, de oração. Mas pedindo sim, ou intercedendo sim. Todos os níveis têm muita eficácia na oração. E é um momento que nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Precisamos orar por esse mover de Deus, para que Ele abra os olhos ao povo que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não escutam. Não adianta eu e você falar. Jesus diz assim: e quando vier o Espírito Santo Consolador, que eu enviarei, quando vier, Ele convencerá. Diga comigo, Ele convencerá. Presta atenção, não são os argumentos nossos que convencem. Nossos argumentos são importantes para quebrar a narrativa do mal. Argumentos proféticos são necessários, porque o mal constrói uma narrativa. Como a serpente construiu uma narrativa perto de Eva.
perto de Eva, né? Não, Deus falou que você pode comer. Ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Narrativas, né? Adão tinha feito um péssimo trabalho com Eva. Adão é o responsável pela queda de Eva. Viu, mulheres? Vocês não foram culpadas. Vocês só foram desprotegidas. Quero ouvir um amém. Você sabe o que Adão falou para Eva? Deus não falou com Eva, Deus falou para Adão: não coma da árvore. E o que foi que Adão falou para a mulher? Não coma, não toque, não chegue perto. Deus não falou que não podia tocar, e Deus não falou que não podia chegar perto. Deus falou que não podia comer. Adão, quando falou para Eva, ele espichou. Está no nosso livro de Gênesis científico lá, dá uma olhadinha. Aí ela chegou e não aconteceu nada. Ela tocou e não aconteceu nada. Ela falou: ué, falou que eu não podia chegar perto, eu cheguei. Falou que eu não podia tocar, eu toquei, e não aconteceu nada. Ela estava preparada para ouvir a narrativa. Aí o inimigo disse: está vendo? Está vendo? Conversa, está vendo? Não vai acontecer nada. Você pode até comer. Você já chegou perto? Não aconteceu nada. Você já tocou? Não aconteceu nada. Seu marido não falou que Deus falou que o Altíssimo falou que não podia nem chegar perto nem tocar? Aí, está vendo? Então você pode tocar. Sempre o homem. Ó homem. Ó Adão. Aí ela falou: é mesmo, é verdade. Ué, eu cheguei perto, não aconteceu nada. Eu toquei, não aconteceu nada. Então se eu comer também não vai acontecer nada. Pumba, o desastre aconteceu. Então, quero falar uma coisa para vocês. Quando ele vier, quando o Espírito Santo, Jesus diz, quando eu enviar o Espírito Santo, ele convencerá o mundo. Quantos querem que Deus convença pessoas, seus filhos, seus parentes, seus amigos, alguém que você está trabalhando, lutando e orando por ele? Diga amém, Jesus. Diga comigo: eu vou orar. Diga: seus olhos serão abertos. Diga: seus ouvidos serão abertos. Diga: essa pessoa faz parte do povo escolhido, porque é minha aliança com meu Deus. E o Senhor estará protegendo e agindo. E a palavra de Isaías cumprir-se-á sobre esta vida. Amém? Eu já orei, já pedi, não aconteceu nada. Aumenta a pressão. Não, eu já supliquei, não adiantou. Aumenta a pressão. Não, eu já... Presta atenção, vai aumentando a pressão. Até você chegar no nível da ordenação. Quando você chegar lá, acabou. Satanás vai te entregar tudo antes de você ordenar. Ele vai falar: já perdi tudo, está aqui, ó. Aí virá tudo o que você sempre pediu, almejou, desejou. Filhos, filhas, negócios, amigos, tudo. Deus simplesmente vai deixar e depositar aos teus pés. Amém? Levanta as tuas mãos e diga amém, Senhor, eu quero receber essa palavra. Põe a mão nos seus olhos, nos seus ouvidos e diga: abre meus olhos, abre meus ouvidos, para que eu possa ver a sua plenitude e a sua graça. Eu quero tudo que tu tens para nós, Pai, para mim. Dá-me autoridade, dá-me fé, dá-me poder para interceder, para orar, para, Senhor, determinar profeticamente, para que possa entrar neste lugar celestial dos domínios, Pai, espirituais, aonde tudo é liberado. Conversões, restaurações. Diga: eu neste mês, diga, abra os olhos do Brasil, abra os olhos da sua igreja, do seu povo, daqueles que oramos e intercedemos e pedimos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos projetar os nossos QR Codes, estão aí na sua cadeira. Você que está nos acompanhando pelas igrejas, aquele abraço
Que Deus abençoe a cada um das nossas igrejas. Estamos indo aí no Nordeste, dias 22, 23, 24, celebrações do Nordeste, a última Amém. que vai fechar. Hoje não teremos quebra de maldições, amém, queridos? Então, quero convidar você a ficar de pé, quero chamar a nossa equipe de louvor aqui no altar. Que palavra maravilhosa, né? Eu creio que quando a gente chega nesse quarto nível aí que o bispo falou de ordenação, você está tão fortalecido interiormente, né, que a sua postura muda, que você não vê dificuldades para aquilo que você está crendo e declarando no nome de Jesus, né? No nível da petição, no nível da intercessão, às vezes a gente ainda está brigando com a gente mesmo até para orar, né? Eu quero lembrar aqui o desafio da oração, das 23 horas, 100 dias de oração. Às vezes alguém fala assim, bispo, orar para mim um dia é difícil, imagina 100 dias, está só no 10º, hoje é o 11º, até quando que nós vamos? Até 9 de dezembro, todos os dias, é um grande desafio, irmão, para mim também é um grande desafio, mas sabe, a gente vai, né, se fortalecendo até a gente chegar nesse nível que o bispo falou aí. Aí, querido, você que é líder de célula, você que participa de uma célula também, né? Não é só o líder, porque quem ganha alma para Jesus não é só líder. A Bíblia não fala que os líderes preguem a palavra, os pastores preguem a palavra, não. E de pregar o evangelho a toda criatura. Para quem é isso? Para todo o povo de Deus. Amém ou não amém? Então, sabe, quando é que a gente vai separar tempo para isso, que a gente vai, né, organizar a nossa agenda semanal e ter tempo toda semana para ir evangelizar e ganhar a pessoa e consolidar ela na fé. Realmente não é uma vez só, não é entregar um folheto, não é falar de Jesus para ela, não é dizer, Jesus te ama, não é mais do que isso, irmão, mais do que isso. É gastar tempo com essa pessoa até que ela fala, eu aceito, até que você veja ela firmada na igreja. Aí o desafio é fazer dela um discípulo do Senhor Jesus. Então isso é quando você chega nesse nível de oração, de plenitude, de autoridade, que você nada te para, não tem empecilho para você, não tem dificuldade para você evangelizar, não tem dificuldade para você fazer, não tem dificuldade, não tem argumento que o inimigo vai lançar na sua mente e que vai te parar. Porque quantos argumentos que nos param e nos impedem de fazer a obra de Deus, de cumprir o propósito de Deus, de ser instrumento de Deus. Quantos pensamentos são falácias, são mentiras, que o inimigo impregna aqui na nossa mente, e a gente acredita nisso, e a gente se dá por satisfeito e declara isso. Não, eu sou tímido, não, eu não tenho tempo, não, eu tenho outra coisa para fazer, né? Não, querido, são falácias do inimigo na nossa mente. Mas nesses dias Deus vai quebrar tudo isso no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Louva, dê o seu melhor ao Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu e totalmente teu. E eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando seu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei
você puder levantar suas mãos aos céus. A palavra do Senhor diz que do céu vem o nosso socorro. É do céu, é no céu que está o trono da graça, do amor do nosso Deus, de poder. É de lá que vem livramento, é de lá que vem graça, força. Aleluia. Essa canção, a letra dela diz: vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração. Faça isso. Peça isso para o Senhor. Sonda, Senhor, os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, e ajuda-nos a abrir os olhos de outros, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com a nossa declaração de fé. Meu Deus, em nome de Jesus, que o amor do Senhor transborde na nossa vida, que a bondade de Deus esteja em nós, que o caráter de Jesus esteja nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida de cada família. Meu Deus, em nome do Senhor, enche-nos de ti, leva-nos para este nível, Senhor, como igreja, leva-nos para este nível alto, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém enfermo no nosso meio, se há alguém que está doente, com alguma enfermidade física, nós repreendemos agora toda doença, todo mal. Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, pelas feridas de Jesus na cruz nós somos sarados. Nós declaramos agora a cura do Senhor Jesus na vida de cada filho e de cada filha que se encontra enfermo, aqueles pelos quais teu povo tem orado, meu Deus, aqueles pelos quais teu povo tem clamado. Nós enviamos agora uma palavra de cura, de poder de Deus, de libertação, na autoridade do nome do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelo João e pela Laodiceia. Toda enfermidade na vida deles, Senhor, seja derrotada, porque o Senhor já levou na cruz toda a doença. Quero lembrar minha esposa, Senhor, todos aqueles que estão gripados, Senhor, com febre, com dores no corpo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreender a pneumonia, meu Deus, no João e na Laodiceia. Deus, e declaramos a cura do Senhor na vida deles, Pai, e te louvamos por isso, meu Deus, e todos os demais irmãos, aqueles que não colocaram aqui no chat, aqueles que não falaram, mas que estão lutando com alguma enfermidade, nós declaramos o teu poder, o sangue de Jesus, cobrindo, guardando, curando, libertando, no nome santo do Senhor. Guarda a tua igreja, abençoa o restante deste dia de domingo, os almoços em família, guarda cada família, abençoa todo o nosso povo, nossas crianças, nossos adultos, nossos jovens, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, amém. Você diz amém, querido? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Obrigado, estamos encerrando o nosso culto agora. Dê um abraço em alguém antes de você ir embora. Deus abençoe sua vida. À noite estaremos aqui às 18 horas. Espero você à noite na oração das 23. Entre lá, querido, participe conosco.